muito bom dia! Mais um bom dia especial para você, um bom dia especial para você e, é claro, para você também. Não se esqueça, a partir de agora tem o Hora Geral e eu estou com você. Acabou o horário de verão, né? Os relógios no último sábado foram atrasados em 1 hora. Isso deu para que as pessoas pudessem descansar um pouco mais. Não vem com essa história que você não conseguiu descansar. Você ganhou 1 hora a mais, né? Muita gente ainda entrando no ritmo, né? Mas é mais fácil entrar no ritmo pós-horário de verão do que antes do horário de verão, né? Quando se dá o início, quando os relógios são adiantados, muita gente ainda reclama que não conseguiu descansar direito e o corpo é que acaba reclamando. Vamos aguardar só para ver se esse horário de verão 2013, 2014, de fato, ele trouxe alguma economia significativa para o nosso país. De acordo com as altas temperaturas, o esperado não foi a contento. Vamos aguardar, mas isso não significa que você não vai continuar a economizar energia e água, de forma alguma. Tudo isso tem que ser uma prática diária dos nossos cidadãos, né? E também ser multiplicado através da informação para as crianças nas escolas, tá certo? Nós estamos numa segunda-feira, hoje dia 17 de fevereiro, mais uma vez um bom dia para você. A partir de agora tem o Hora Geral, um pouco chateado com o resultado do jogo do Santos, né? Fazer o quê? Eu não esperava, ainda mais quando chegou no empate, eu falei, opa, alguma coisa vai melhorar, mas não, perdemos feio. Daqui a pouco tem os gols da rodada, os resultados, e você vai conferir, né? Você que ainda não sabe, aqui no Hora Geral. Temos o site euestoucomvocê.com.br, temos o e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br e temos o telefone que é o 3041-6777. Esse é o telefone que você pode manter contato e participar com o nosso programa ou no nosso programa, junto com os convidados, tirar algum tipo de dúvida. A sua participação é fundamental. A partir de agora, vamos conhecer as manchetes dos principais jornais desta manhã de segunda-feira. Vamos lá. Folha de São Paulo estampada aqui, olha. Metade dos estados tem gastos acima das receitas. Número de governos com déficit é o maior desde a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que significa com esta manchete? É que metade dos estados da nação, e nós temos 27 do Distrito Federal, né, eles têm gastos acima das receitas, ou seja, eles gastam mais daquilo que eles recebem, daquilo que eles arrecadam. Muitos estados e as realidades nos municípios não são diferentes, com relação ao grande número que é gasto, por exemplo, no pagamento dos servidores. E quando a gente fala que os servidores eles são um número muito alto, não significa que deveria ter uma redução, e sim uma gestão melhor para os servidores que trabalham em todas as administrações, seja no governo municipal, estadual e federal, né? A gente sabe que o que gasta muito numa arrecadação, numa receita de um município, é justamente o que é pago com com as pessoas, com os servidores que trabalham nas administrações. E essa reportagem estampada na Folha de São Paulo não muda o que eu estou comentando, ou seja, os gastos acima das receitas daquilo que é arrecado. E toda a administração tem a Lei de Responsabilidade Fiscal que dá um teto, ou seja, não pode ultrapassar de 54%, né, com o orçamento para pagar os servidores. E aí que muitas administrações às vezes não conseguem dar um aumento, patinam, porque o administrador ele pode responder, inclusive, se ele ultrapassar desse limite. Tudo isso é uma questão de gestão, é uma questão de uma palavra que eu julgo não existir no nosso país, que é o planejamento. Quando se tem um planejamento de arrecadação, ou seja, um planejamento daquilo que vai ser gasto, é muito mais fácil você poder gerenciar. Como você gerencia a sua casa, o administrador também tem que saber gerenciar o seu estado, o seu município e também o país. Temos ali 1-1 no clássico Palmeiras e Corinthians, né? Que bom, pelo menos foi um clássico tranquilo, tanto dentro do campo e fora do campo. Temos ali, o governo de São Paulo gastou 2 bilhões em trens sem estimar preços, uma outra reportagem da Folha de São Paulo,
Dilma terá poucas obras a inaugurar na pré-campanha. Eu não teria muito a comentar sobre isso, mas eu vou deixar com que o telespectador leia, observe e ouça alguns dos analistas, né? Na realidade, a meu ver, o que houve foi muita promessa na campanha e pouca execução dessas promessas, principalmente projetos importantes que o governo federal deveria estar à frente, como projeto de moradias. A gente não viu nas cidades, por exemplo, aqui na região, o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, está praticamente instalado, dando uma resposta com relação à área social aqui na nossa região, principalmente as contrapartidas, né? Eu vejo que no governo federal ele sempre está devendo mais com relação a ter o maior porto da América Latina aqui na cidade de Santos, e a gente vê muitos dos gargalos ocasionados pelo porto sendo refletidos na nossa cidade de Santos. Por exemplo, quando a gente lembra de porto, a gente não pode esquecer da responsabilidade do governo federal. Foi até criada uma Secretaria Especial de Portos e nós aqui pensávamos que com isso ia melhorar um pouco os problemas do porto com a cidade de Santos, essa relação. E não é bem isso que aconteceu. O nosso convidado de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o Porto de Santos e falar também da outra margem, que a meu ver é um porto só, né? Mas vamos discutir hoje, daqui a pouquinho, no Hora Geral. Deixa eu ver outra parte da Folha de São Paulo. Está ali, ó, uma moça aí chega de frescura. Essa moça ela está caminhando no Minhocão e, na realidade, essas altas temperaturas, né, fez com que, nesse final de semana, a população de São Paulo pudesse caminhar e usar um guarda-chuva e até uma meia por causa da queda da temperatura. Mas, segundo meteorologistas, esta queda da temperatura, com essas chuvas que caem no final de semana, é apenas um refresco, porque as altas temperaturas estarão ainda acontecendo, principalmente até o início de março. Vamos ao estado de São Paulo. Vamos ver a manchete do estado de São Paulo. Alckmin promete vigor contra a feira de drogas. Olha só, após reportagem do Estado, pode deixar a manchete aqui, eu quero ler o que está escrito na linha fina para os nossos telespectadores do Hora Geral, né? Após reportagem do Estado, o governador diz que DENARC deterá traficantes que agem na região da Avenida Paulista. Deixa eu falar uma coisa, às vezes quando eu procuro ser sempre prudente na hora de fazer um comentário, porque eu julgo uma pessoa responsável. Essa é uma análise minha. Mas, governador, falar é muito fácil. Mas, presidente, falar é muito fácil. Mas, prefeitos, falar é muito fácil. O que a população está carente é de ação ou de ações, né? Porque a manchete fala muito bem, Alckmin promete vigor contra a feira de drogas. Quer outras manchetes que eu já li aqui muitas vezes? Polícia Militar pretende dar segurança na Operação Verão. Governo de São Paulo pretende resolver o problema dos congestionamentos nas rodovias paulistas, por exemplo. A gente está cansado de manchetes que isso apenas relatam, mostram uma preocupação e não surte resultado. Esse problema com relação às drogas, e a gente pode citar aqui a Cracolândia, que nenhum governo conseguiu nem minimizar, apenas transferir um problema de um lado para o outro, depende de uma força-tarefa que envolve, sim, a Prefeitura de São Paulo, o governo de São Paulo, o projeto, tem um programa do governo federal, CRAC, é possível vencer, e a gente não vê nenhuma melhoria, né, nesses programas que poderiam melhorar a qualidade de vida, não da sociedade brasileira, mas sim dos dependentes, das pessoas que procuram emprego. A gente vê um crescimento do nosso país tímido. Por quê? Porque não tem mão de obra, não tem qualificação. Aí são obrigados a importar profissionais aqui no nosso país. A gente, de repente, se depara com o governo federal dando incentivo a um porto em Cuba. A gente vê os mais médicos, muitos estrangeiros vindo para cá e, de repente, fazendo aqui do Brasil apenas um caminho para ir para outros países. E a saúde continua sempre uma porcaria, se a gente parar para pensar. Então, eu espero que o governador Geraldo Alckmin, esse é um sentimento meu, que eu divido com um telespectador, que, de fato, ele consiga, né, colocar não só vigor, mas diminuir o número de traficantes na Avenida Paulista, né,
Por exemplo, esse é o destaque do estado de São Paulo, porque nós temos problemas gravíssimos com relação ao uso de drogas. Você vê na Rocinha que aconteceu no final de semana, ou seja, troca de tiros com traficantes, policiais chegaram a ser feridos, chegaram até a atingir ali um poste de iluminação, a favela da Rocinha ficou um bom tempo sem iluminação, ou seja, tinha inclusive as polícias pacificadoras que foram criadas e os traficantes já estão retornando para esses locais. Tem que existir uma força-tarefa para minimizar esses problemas de segurança que pipocam em todo o nosso país. E olha que nós estamos chegando próximo da Copa. Eu acredito que os governos tenham esse tipo de preocupação. Outra parte aqui do estado de São Paulo, tem ali o jogador do Corinthians e o jogador do Palmeiras, né? Tudo 1 a 1, muito além do combustível, é um artigo sobre negócios. Venda de carros perde fôlego e ameaça o produto interno bruto no trimestre. O pessoal cai na realidade, começa o ano, né? Começam a pensar nos gastos, né? Que sempre se iniciam também em todo ano. Servidor da educação terá de devolver bônus. Deixa eu ver os jornais locais. Chegada triunfal, né? Ele ganhou aí o triatlon e, lógico, pegou o filho de apenas 15 dias e já aproveitou com a emoção, dividiu essa alegria da vitória. E a foto tem o título como Chegada Triunfal. Peixe decepciona e perde invencibilidade. Perdemos. Olha, eu não esperava que ia perder. Acho que foi o pior resultado do final de semana, foi o resultado do Santos. Lutador de Guarujá vence inglês no UFC, Corinthians e Palmeiras ficam 1 a 1. Túnel cria nova rota viária em Santos. O projeto prevê a abertura de mais um acesso à Avenida Rodrigues Alves, na Encruzilhada. Deixa eu explicar rapidamente sobre o túnel. Gera uma outra polêmica. Muitos moradores do Macuco também têm ido nas sessões da Câmara para não só cobrar ações dos vereadores, mas também o apoio da Câmara. E esse apoio a população sempre terá. Amanhã vai ter uma audiência pública na Arena Santos, também para discutir essas novas alternativas, e é importante, sim, a participação da população. Só para que você tenha uma ideia, as audiências públicas, o nome mesmo já diz, é um local onde você não só ouve, mas você também tem voz. Inicialmente, nas audiências públicas, existe um tema, sempre tem um técnico ou um responsável sobre esse tema que faz uso da palavra, que vai dar uma explanação, vai explicar, às vezes mostra um vídeo ou um gráfico, e após a sua explanação é aberta a voz para que os participantes façam perguntas. E aí é a população, não são só as entidades. Qualquer cidadão ou cidadã pode e deve participar das audiências públicas e fazer perguntas para tirar as suas dúvidas. Esse é o momento, né? Porque depois fala, poxa, ninguém avisou a gente, não sabemos de nada, caramba. Não, a audiência pública, ela é divulgada, está chamada nos jornais, eu estou já informando aqui os meus amigos do Macuco, que nós estaremos lá na Arena Santos, nessa audiência pública que acontecerá amanhã, para discutir o traçado do túnel e também uma nova rota viária. Deixa eu ver outra parte aqui do Jornal A Tribuna. Nós temos Real Mocidade levará conto de fadas à avenida, né? Dedicação, esforço e conquista de um jovem que foi atrás do seu objetivo e conseguiu entrar na medicina da USP. Isso prova que quem tem objetivo, foco, força de vontade, vai atrás. É uma das características das pessoas. Às vezes as pessoas sempre ficam pensando assim, escuta, você pode me arrumar um emprego? Você pode me ajudar? Ou seja, por que não acontece o inverso de você ir à luta, procurar curso de qualificação, estudar, investir naquilo que você quer, né? A gente pega um exemplo de um brasileiro e, de repente, ele colocou na cabeça dele o foco. Qual era o foco dele? Era justamente de entrar, fazer medicina. E na USP, né? Uma universidade estadual e muito renomada, que não é fácil de entrar. Então, ele foi à luta, buscou o seu objetivo e conquistou. Não é fácil? Não, mas tem que ser predestinado, né, a ir atrás do seu objetivo. Comerciantes se preparam para o carnaval, passagens rodoviárias têm aumento de 6,5%,
Vamos ao Diário do Litoral, que traz como destaque: hospitais e planos de saúde devem 220 milhões. O valor da dívida com a Prefeitura de Santos bancaria 7 vezes as obras do Hospital dos Estivadores. São os impostos ao município. E isso cria uma grande discussão. Por quê? Esses hospitais, eu não sei a relação deles, mas eu estou em cima da manchete do Diário do Litoral. Esses hospitais e planos de saúde, eles estão instalados no município de Santos e, lógico, todos os hospitais, eles têm que pagar impostos, né? Eles precisam, eles têm despesas com o município. O que eu tento entender nessa matéria é que esses hospitais e os planos de saúde estão devendo 220 milhões à Prefeitura de Santos. Eu não sei qual vai ser o desdobramento, como que vai ser cobrado isso, não sem a relação dos hospitais, mas eu prometo voltar ainda com esse assunto nesta semana, porque não adianta só a gente criticar, e essa é uma crítica real, do grande problema que nós temos na área da saúde, e saber que tem um outro lado, ou seja, um contraponto, que se esse dinheiro estivesse sendo investido ou pago para a Prefeitura, poderia, ao entrar no orçamento, fazer parte também de uma despesa para a melhora do atendimento de saúde, que é um problema em toda a nossa região, por que não dizer em todo o nosso país. Mas quando você vê uma cifra dessa, você fica até estranhando, né? E, se não me engano, essa denúncia foi feita na sessão da Câmara na semana passada pelo vereador Banha. O vereador Banha que levantou, né, esse valor que os hospitais dos planos de saúde estão devendo para a Prefeitura. Deixa eu ver aqui outra parte do Diário do Litoral. Vamos lá. Estado desampara estudante especial de Santos. Beatriz Santos Rodrigues, 16 anos, que possui apenas 5% da visão, vem sendo impedida de cursar o primeiro ano do ensino médio em escola do Estado. A mãe tem, e acredito que já deva ter entrado na justiça, porque isso não pode acontecer. Se a gente fala de inclusão, que essas pessoas com deficiências precisam de uma inclusão, como que a escola, e eu estou também falando em cima do que eu estou lendo, como que uma escola do Estado acaba impedindo a estudante de 16 anos de cursar o primeiro ano do ensino médio. Então, Beatriz, lute junto com a sua mãe, procure a justiça, porque é só assim que a gente consegue mudar para melhor aquilo que não está correto no nosso país. Moradores jogam lixo no entorno do Sambaiatuba, isso é um mau hábito de muitos moradores, não é só do Sambaiatuba, não. Deixa eu ver, o Boc News traz como destaque: Ponta da Praia, vizinho indesejado, né? A gente vê ali o grande número de caminhões, a população e autoridades debatem consequências do corredor de exportação envolvendo a movimentação de granéis. Na prática, poluição, segurança e gargalos logísticos são problemas que afetam o bairro. Na realidade, eu sei o que eu vou falar, é uma coisa assim totalmente impossível, mas parece que o nosso porto ele foi crescendo e de uma determinada data para cá, ele acabou crescendo de uma forma desordenada. Por exemplo, como que esses armazéns que ficam ali próximo da Ponta da Praia, ou melhor, na Ponta da Praia, Armazém 40, como que eles se instalam numa área totalmente residencial? Quero uma outra pergunta que eu não consigo obter a resposta. Por que você coloca o terminal de passageiros, a Concais, praticamente ali no meio, sendo que ele poderia ficar mais próximo da Ponta da Praia, resolveria o problema, né? E tem ali todo o entorno logístico, né? Por exemplo, de repente o terminal de passageiro poderia ser construído ali no Armazém 40. Eu não sei, eu estou falando algo que eu não sou técnico em logística portuária, nem conhecimento portuário, mas às vezes a gente percebe, né, que poderia ser melhor aproveitado esses locais para que houvesse um agregamento, né, entre Porto e a cidade de Santos. Essa é uma discussão que eu já cheguei a ouvir algumas vezes, que já há muito tempo é travada. Eu quero saber como que a Prefeitura vai conseguir o entendimento com a Secretaria Especial de Esportes para que esses terminais de granéis acabem não trazendo tanto problema para os moradores da Ponta da Praia. Motivo até de um projeto do vereador Sadal Nakai, que foi aprovado na Lei de Ocupação do Solo no final do ano passado, né? E isso trazendo uma responsabilidade maior para o município da cidade de Santos. E nós estaremos atentos
para que esses problemas sejam, no mínimo, resolvidos e não tragam transtornos. Nós não somos contra o crescimento do porto, até porque 33% do que entra e sai do país passa pelo Porto de Santos. Mas esse crescimento precisa ter uma responsabilidade. Quem chegou antes, a cidade de Santos ou o Porto de Santos? Deixa eu ver aqui. Bom, são Jornal da Orla também, a etiqueta em questão, né? Muito interessante essa capa do Jornal da Orla. Muitas vezes as pessoas se preocupam mais com a etiqueta, ou seja, qual é a marca? Ah, essa marca é melhor, né? E aí tem alguns dos objetos que têm esse destaque. É uma matéria na capa do Jornal da Orla. Planejar é fundamental, carnaval de rua, né? Temos ali entrevista do Jornal da Orla na TV. Broadway em Santos é o guia de verão, também encartado no Jornal da Orla. Vai passar a folia num cruzeiro? Veja o que levar. Site ajuda a terceira idade a ficar conectada. E a maior bicicleta da história do futebol mundial. São alguns dos destaques do Jornal da Orla, aqui e você acompanhando no Hora Geral. Fora o seguinte, vamos conhecer agora o trânsito, saber como é que está a movimentação nesta manhã de segunda-feira. Você que pretende ir para a capital, você que pretende pegar a balsa. Daqui a pouco eu vou fazer um comentário sobre a balsa que eu passei nesse final de semana. Vamos ao trânsito agora. Sistema Anchieta Imigrantes com tráfego bom, operação 5x5, a visibilidade é boa. Pistas escorregadias, portanto, muita cautela. Na Cônico Domênico Ranconi e Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito bom com visibilidade boa. Já as balsas, nesse momento, travessia Santos-Guarujá, 5 embarcações fazem a travessia. E o tempo de espera eu não vou falar mais. Vamos lá, travessia Guarujá e Bertioga, uma embarcação, visibilidade boa, tempo de espera também não vou falar mais. Vamos ver a outra aí, travessia São Sebastião e Ilhabela, Litoral Norte, 2 embarcações, visibilidade boa, e eu não vou falar o tempo de espera. Sabe por que eu vou fazer isso? Porque eu atravessei a balsa no sábado e tinha a mesma informação lá, 10 minutos, eu calculei, eu fui para o Guarujá, eu fiquei 19 minutos até encostar a balsa. Aí quando eu vim do Guarujá, eu também, calhou, por sorte eu fui o segundo na fila e estava lá, 5 embarcações, 10 minutos. Eu anotei, deu 22 minutos. Então é mentira, mentira. Agora, se a dessa vai falar que é uma estimativa, então não põe o tempo, porque a gente não pode enganar o público. Eu não engano o meu telespectador porque essas prestadoras de serviço, que é a dessa, por exemplo, colocam um tempo que é irreal. Então eu não vou falar. Lógico que a produção do Hora Geral pega do site. E quem é que alimenta o site? São os funcionários da DERSA. Então eu falei o seguinte, eu vou falar a quantidade de embarcações, tá bom? Vamos fazer assim? Não quero mais um tempo. Que para mentir, eu prefiro ficar em casa, eu não gosto de mentira. Então, esse é o serviço que a DERSA até hoje apresenta, um péssimo de um serviço. Tinha que ter respeito com quem paga o pedágio. E ó, se você vai para São Paulo, boa viagem, muita cautela, né? O rodízio placas finais 1 e 2 não podem circular no centro expandido das 7 às 10 e das 17 às 20 horas. Vamos saber agora como será o tempo nessa segunda-feira. Vamos lá. Tempo nublado com pancadas de chuva durante todo o dia, a mínima de 22 e a máxima de 27 graus. Deixa eu explicar só mais uma coisa que eu vou chamar já esportes, muito rapidamente. Eu não estou criticando os funcionários, vou até mudar de câmera. Eu não estou criticando os funcionários da DERSA. Os funcionários não têm nada a ver. Os funcionários, eles seguem uma orientação de um gerente ou de um supervisor. Acontece que a DERSA deve respeito à população do Guarujá e Santos, porque eles oferecem um péssimo de um serviço e caro. Então, vai enganar outro. A mim não engana, porque todo dia eu falo que 10 minutos é mentira. Então, esse final de semana eu fui comprovar e vi que não é 10 minutos. Então, tira o tempo, não engane quem pague a razão de ser da DERSA, que é o usuário do sistema Anchieta, do sistema de balsa entre Santos e Guarujá. É triste isso, né? Vamos agora saber de esportes, vamos lá.
Pela oitava rodada no Paulistão, no sábado, Audax 0, Rio Claro também 0, Atlético Sorocaba 1 e Ponte Preta 0, Comercial 0, São Bernardo mesmo para cá. São Paulo 0 e Portuguesa 0. Foi o final de semana do empate, né? Ontem, Corinthians e Palmeiras também 1-1, Ituano 2, Bragantino 0, Linense 1, Paulista 0 e o Santos conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Paulista. Perdeu de 4 para Penapolense. O Aranha tentou explicar e tudo mais, mas não deu certo. Bom, vamos seguir, né? Continua. No próximo bloco eu quero conversar com o vereador do Guarujá, o Gilberto Benzi. Ele é do PROS. Vamos falar um pouco de Porto, né? Falar um pouco da cidade do Guarujá e falar também do PROS, esse novo partido aí, se ele vai ser candidato ou não, se o PROS vai ter representante no governo do estado. Bom, tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. É muito rápido.